Hoje recebemos a doutora Laura Brito para falar sobre um dos temas de suma importância para o direito civil, especificadamente sobre direito de famílias, sobre o poder familiar no Estado democrático de direito. Doutora, seja muito bem-vinda ao Fadiza Play, é uma honra recebê-la. Muito obrigada, é uma honra minha estar aqui com vocês hoje. Doutora, para iniciarmos o nosso debate acerca do tema, gostaria de perguntar para aqueles também que nos assistem, para ter um compreendimento, o que seria entendido por poder familiar? Ótimo, Vitor. O poder familiar é uma relação jurídica, que existe entre os pais e os filhos. Então, a não ser que a gente esteja falando dos casos mais excepcionais da perda, que a gente pode conversar em outra oportunidade, o poder familiar ele existe entre o pai, a mãe e os seus filhos. Esse é um poder-dever, eu sempre gosto de falar isso, é um poder-dever justamente porque muito mais do que poder, os pais têm o dever de cuidado dos filhos, que está ligado ao sustento, ao cuidado, à educação e particularmente para que isso inclusive não se confunda com guarda, está ligado a uma representação legal dos filhos. É sempre bom lembrar que essa relação jurídica específica, ela só dura até os 18 anos de idade, até ficar maior de idade. Então essa relação que os pais têm com seus filhos, essa responsabilidade que os pais têm em relação aos filhos, até os 18 anos de idade, de representá-los legalmente, de guiar o seu sustento, a sua educação, a sua saúde, e que não se confunde com a guarda, é o poder familiar. Então a guarda, eu acho interessante contrapor para que as pessoas que estão nos assistindo compreendam, a guarda é aquela decisão do dia a dia direta em relação às questões do filho. O poder familiar, ele é mais amplo do que isso e ele é mais perene do que isso, porque mesmo quando o pai ou a mãe não possuem a guarda dos filhos, eles normalmente estão mantendo o poder familiar, mantendo então esse dever, essa responsabilidade de representar os filhos legalmente e de participar das decisões mais relevantes de educação, saúde e sustento dos filhos. Certo. Então podemos compreender, com o que a senhora disse aqui, que o poder familiar seria uma responsabilização dos pais sobre seus filhos, assim bem como tem uma distinção entre a guarda e o poder familiar. Agora, uma outra pergunta, haveria também distinção entre pátrio poder e poder familiar? Essa pergunta também ela é muito relevante para a gente compreender o que é atualmente poder familiar, porque o poder familiar é uma expressão que vem a partir da expressão pátrio-poder. A expressão pátrio-poder não é mais uma expressão que a gente deve usar atualmente, a gente deve usar a expressão poder familiar, então não são duas coisas que existem e se diferenciam. Não existe mais a lógica do pátrio-poder, existe hoje a lógica do poder familiar, porque o pátrio-poder ele vinha de um paradigma de uma família com um chefe da família, que era o homem, o pater família, em que eu sempre gosto de lembrar que combinava com a seguinte frase: o pai manda, a mãe ouve, os filhos obedecem. Essa lógica ela se inverteu e hoje está muito mais dentro de uma lógica de proteção dos melhores interesses da criança e do adolescente, e por isso então a gente sai de uma noção de um poder do pai para uma noção de uma responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Por isso eu diria, se a gente pudesse, a gente teria até que usar uma expressão ainda mais adequada do que poder familiar, seria responsabilidade parental. Então, se antigamente a gente falava de pátrio poder, em que esse pater família, esse pai, chefe de família estava no centro, hoje a gente tem um poder familiar em que a criança e o adolescente têm os seus interesses prioritariamente protegidos dentro da família, e hoje a gente fala em poder familiar. Sim. Isso é muito bom porque a gente consegue observar que o direito ele evolui para ter uma diferença em suas definições. Também gostaria de saber um pouquinho quais seriam os atributos do poder familiar. Os atributos do poder familiar, a gente vai ter pela lei que é guarda, sustento, educação e saúde dos filhos, mas eu sempre gosto de frisar isso, nem sempre quem tem poder familiar tem guarda, Os atributos do poder familiar particularmente são cuidar do sustento, cuidar do bem-estar, cuidar da educação, da saúde e representar adequadamente os filhos legalmente. Esses são os atributos do poder familiar.
Doutora, e já que estamos falando sobre poder familiar, como é compreendido hoje o conceito de família? Bom, é muito interessante porque o conceito de família, ele não existe. Eu já vou começar a resposta à sua pergunta, talvez uma resposta um pouco frustrante, mas é a resposta real, porque a família é um núcleo de pessoas ligadas pelo vínculo de parentesco e o parentesco é o vínculo que reúne as pessoas de uma mesma família. No âmbito geral, é a sociedade, cada sociedade que vai dizer o que são famílias, né? Cada núcleo cultural, cada sociedade tem aquilo que eles compreendem como família. Então, se a gente pegar uma sociedade do Oriente ou a nossa sociedade latino-americana, para cada um, as famílias vão se formando dentro de um contexto cultural. Que são coisas que eu acho essenciais para a gente entender família. A primeira coisa, Vitor, é que família é um conceito cultural, nunca natural. Essa ideia de que haveria uma família natural e que outras famílias teriam se formado a partir dela é um conceito equivocado. Família desde sempre é um conceito construído socialmente e por ter sido construído e não dado da natureza, pode ser eternamente reconstruído na sociedade. Família não é um conceito de natureza, família é um conceito do mundo da cultura. Isso é essencial. E como ela é do mundo da cultura e acompanha as transformações da sociedade, a gente nunca consegue dar um conceito pronto e acabado de família. O que é importante a gente saber a respeito de família? Que aqui que a gente está tratando do conceito jurídico, né? A gente tem que observar a Constituição da República. Para a Constituição brasileira, a família são aqueles núcleos formados pelo casamento, formados pela união estável, formados por qualquer um dos pais com seus filhos e por núcleos de irmãos. Isso é família para a Constituição, logo é a família no direito brasileiro. Agora, o que é família no sentido social é aquilo que você olha à sua volta e diz ser família, porque é algo do mundo da cultura. Sim. Podemos observar que a Constituição ela fala a respeito da família e ela vem a mencionar que família também seria constituída entre homem e mulher, mas vem uma resolução também do CNJ que vem modificando isso, falando que também é permitido a constituição de família homoafetivas. É ótima a sua pergunta, porque como eu acabo de dizer, a gente vê as coisas na vida, né? O texto constitucional não nos entrega todas as respostas, porque hoje a nossa Constituição, a partir de uma interpretação do STF, na hora que eu disse é formada pelo casamento, pela união estável, por qualquer um dos pais e seus filhos ou por grupos de irmãos, este casamento e essa união estável é entre um homem e uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres. Porque esse texto constitucional ele foi interpretado pelo STF originalmente para dizer que esse homem e mulher pode ser lido também como dois homens e duas mulheres, e depois do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo pelo STF, veio a resolução do CNJ para dizer que nenhum cartório de registro civil de pessoas naturais no Brasil poderia recusar a habilitação para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Podemos ver então que o direito ele vem então a querer acompanhar a sociedade. Isso é muito importante. Doutora, muito obrigado por suas palavras, que é de suma importância para os operadores do direito, assim bem como aqueles que também serão futuros operadores do direito. Agradeço imensamente por ter aceitado o convite em participar hoje do Fadiza Play. Vocês não imaginam o tanto que eu fico honrada de participar e espero poder ser convidada para voltar. Com certeza será. Muito obrigada. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para que vocês deixem sua avaliação com comentário e compartilhem também esse vídeo com seus amigos. Hoje recebemos a doutora Laura Brito falando a respeito um pouco sobre o poder familiar e discussões a respeito sobre o direito de família. Então, fique até um outro próximo vídeo.